Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Aline Abreu e eu estou aqui hoje para fazermos um panorama geral, fazermos aí um contexto geral do livro de 2 Timóteo, um livro escrito por Paulo também ao seu filho na fé, Timóteo, mesmo de 1 Timóteo. Ele escreve a carta de 1 Timóteo ao mesmo tempo que ele escreve mais ou menos uma outra carta pastoral aí que foi para Tito. Mas agora, na segunda carta ao Timóteo, ele usa um tom um pouco diferente. As duas primeiras cartas que eu citei aqui, 1 Timóteo e Tito, ele está escrevendo quando ele ainda estava preso numa prisão domiciliar, ele ainda fazia planos de futuro, mas essa segunda carta que ele escreve para Timóteo, ela tem um tom um pouco diferente. Ela tem um tom um pouco mais profundo, porque aqui nesta carta, ele já está no corredor da morte. Ele já sabia que a vida dele estava caminhando para o final por conta do evangelho, né? Por conta das perseguições que ele sofria. Timóteo aqui ainda está na igreja de Éfeso, ele ainda está lá. Então, Paulo faz algumas considerações finais para ele. Mas antes de falarmos a esse respeito, essa carta ela foi escrita em torno de 66, ou seja, 2 anos depois, em média, ali do que foi escrita a primeira carta a Timóteo. Foi sobre o seu segundo aprisionamento de Roma que Paulo escreve esta carta aqui. E as palavras-chave são doutrina e comportamento. Não se envergonhar de combater o bom combate. Nós não devemos nos envergonhar de pregar e anunciar o evangelho. Amém? Aqui o tema desta carta é sobre ser triunfante em Cristo. Ele dá conselhos finais. Paulo dá conselhos finais a Timóteo. E 2 versículos chaves eu quero trazer para vocês aqui. O primeiro se encontra no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Será que nós temos manejado bem a palavra da verdade? Será que a maneira como estamos manejando a palavra de Deus, ela tem nos apresentado aprovado ou envergonhados? Né? Será que nós estamos já manejando num nível a que nós conseguimos fazer uma defesa da nossa fé, uma defesa das doutrinas do Senhor Jesus, né? Uma defesa correta da palavra de Deus? Será que nós temos nos empreendido tempo nisso? Tá aqui uma questão inicial que eu já quero deixar no coração de vocês. Nós temos visto que ao longo do tempo, o conhecimento da palavra, o aprofundar na palavra, no conhecimento teológico, tem sido esquecido e deixado. Nós temos a palavra talvez seria, nós temos permitido que a nossa alimentação tenha ficado por conta daquilo que nos trazem, dos fast foods, né? Porque, Aline, o que é um fast food? Um vídeo rápido na internet? Né? Uma pregação que eu escolho o tema no YouTube? Ou talvez somente comparecer a 2 cultos semanais de 40 minutos? Isso são somente preparação de palavras fast food. É uma comparação grotesca, mas para que você possa entender. Porque nós precisamos não nos contentar em somente conhecer palavras que nos são reveladas de maneira rápida em pouco tempo durante a semana. Nós precisamos também, além dos fast foods, nos alimentar de comida caseira, fazer nossos devocionais, nos alimentar do pão do céu que desce todos os dias quando abrimos a nossa Bíblia. O Senhor fala conosco. Nós devemos correr muito mais atrás do que a palavra nos diz do que corremos atrás de profecias, de profetas. Não desmerecendo, porque profetas e profecias são bíblicos sim, os verdadeiros são bíblicos sim. Mas muitas vezes nós estamos correndo tanto atrás de profecia que nós ficamos só atrás de profecia, sendo que a maior profecia é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E o segundo versículo-chave está em capítulo 4, versículo 7 e 8, que diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Aqui, o completei a carreira, combati o combate, eu cumpri o meu propósito e o meu chamado. Todos nós somos feitos para um chamado. Não é o chamado que foi feito para nós. Não é o propósito que é feito para nós. Nós é que fomos feitos para cumprir algo. E Paulo está dizendo, eu cheguei até o final fazendo tudo que me foi proposto. Eu fiz exatamente o que o Senhor me mandou fazer. É isso que Paulo está dizendo. E eu queria, talvez, te cutucar, te incentivar a fazer, a descobrir, se você não sabe, né, qual é o seu propósito, mas a fazer isso até o final dos seus dias, sabe? Descobrir não é só o começo, não é o final, não é o destino. Eu quero te incentivar a ir além da descoberta, mas ir até o final e poder dizer aqui como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por que guardei a fé? Porque no cumprimento há propósito, no cumprimento do seu chamado, do seu propósito, há toda uma dificuldade, há todo um processo. E se nós não guardarmos a fé até o final, nós ganhamos os outros e nós mesmos perdemos a nossa alma. Então que você descubra o seu chamado, que você descubra o seu propósito, mas que você faça como Paulo, que também guarde a sua fé durante todo o processo. Não perca a fé. A fé é o veículo que vai te levar até a salvação, até o final de todas as coisas. O final é mais importante do que o começo. Se nós perdemos a fé no meio do caminho, de nada vai ter adiantado passarmos por certos processos, ganharmos tantas pessoas, tantas vidas para o Senhor, mas se nós mesmos perdemos a fé antes de chegarmos no final. Amém? Eu quero deixar vocês aí com essa reflexão para o coração de vocês, em nome de Jesus. E aí, nós vemos então aqui, Paulo escrevendo essa carta como um testamento ao seu discípulo amado, Timóteo. Ele vai dando aqui algumas coisas que Timóteo vai precisar guardar o resto da sua vida, né? Algumas coisas, como dizer assim, isso aqui é um testamento que você precisa guardar, porque eu não vou estar mais aqui para te falar, então guarde com carinho, porque todas as vezes que você precisar, você terá as minhas palavras aqui guardadas para te ajudar, para te incentivar, né? Essa foi a última epístola escrita por Paulo. Lembra que a gente falou que não está escrito nada no cronológico, né? Tito mesmo vem depois, não está no cronológico. Ela foi organizada, a Bíblia foi organizada de uma maneira que ficasse mais fácil para nosso entendimento. Amém? Ele ansiava ver Timóteo, porque ele também cita que ele estava se sentindo muito sozinho, seus companheiros o abandonaram, o único que ficou foi Lucas. E aí ele diz, Timóteo, se apressa em me ver, né? Vem me ver, porque eu estou morrendo de saudade de você. Eu vou morrer, eu preciso te ver antes. E aqui, como na primeira epístola, Paulo novamente alerta Timóteo para o perigo das falsas doutrinas, dos homens perversos, né? Neste ponto da história, a situação da igreja cristã já tinha se deteriorado bastante devido à perseguição, à apostasia e ao caráter dos perversos homens da época. Por isso, vemos algumas diferenças pequenas, mas significativas entre as duas cartas de 1ª e 2ª Timóteo. E eu vou citar 3 aqui para vocês. Em sua primeira epístola, Paulo se refere à igreja como casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Em sua segunda epístola, ele usa a figura de uma grande casa com alguns utensílios para honra e outros para desonra, né? Então nós vemos aqui uma pequena mudança histórica aí, porque na primeira ele falou, vocês são uma grande casa da verdade, mas aí na segunda ele já fala, tem alguns no meio aí sendo usado para desonra, e o Senhor usa do jeito que ele quer, porque ele é que faz o vaso, e aí é ele que escolhe para quem vai para desonra, quem vai para honra, né? E o segundo ponto, em 1 Timóteo, Paulo descreve as elevadas qualificações para bispos e diáconos. Em 2 Timóteo, se refere apenas a homens fiéis, independente das suas posições na igreja. Então, na primeira, ele está falando, para ser bispo e diácono, tem que ser assim, tem que ser um homem elevado. Na segunda, ele já está falando qualquer um, independente da sua posição. Tem que ser um homem fiel, uma pessoa fiel. Não é só mais para bispos, não é só mais para diáconos.
né? Em 1 Timóteo, Paulo alerta seu discípulo principalmente contra as falsas doutrinas no capítulo 4. E em 2 Timóteo, ele o previne especialmente sobre os homens maus no capítulo 3. É muito importante a gente notar essas pequenas diferenças, porque vai mostrando que em 2 anos quantas coisas mudaram ali, né? Quantas coisas Paulo tem que alertar ali Timóteo, né? Apesar de suas circunstâncias tremendamente desfavoráveis, eu acho isso maravilhoso em Paulo, nesta última carta, o apóstolo declara seu triunfo de forma excepcional. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Paulo estava num lugar terrível de prisão. Paulo já deveria ser açoitado, estava humilhado, estava Gente, a prisão naquela época não era nem parecida com a prisão de hoje. E olha que a de hoje já não é lá essas coisas, não. Lá naquela época era muito pior. Mas ele não estava com os olhos na situação, ele estava com os olhos para onde ele estava indo, né? Ele estava com os olhos na sua situação celestial e não com a sua situação terrena. Paulo nos mostra como é tirar os olhos daquilo que está ao nosso redor para colocar os olhos em todas as coisas que estão disponíveis para nós em Cristo Jesus. Queria muito poder ouvir agora um glória a Deus e um aleluia seu. Mas se eu não posso ouvir, mas eu posso ler, gente. Escreve aí em nome de Jesus. E nós podemos então fazer essa divisão dos livros aqui de 2 maneiras, né? As 2 divididas em 4 partes. Primeira, no capítulo 1, ele faz um apelo. O primeiro apelo que ele faz: reaviva o dom de Deus e dispõe-te a sofrer pelo evangelho, né? Se tem que sofrer nessa vida pelo evangelho, amém. Que estejamos dispostos. Estamos caminhando para os últimos dias e nós vamos entender muito melhor o que é que significa, né? Sofrer pelo evangelho. Segunda parte do capítulo 2, versículo 1 ao 13, que é o segundo apelo que ele faz: ser forte. Trabalha e transmite a mensagem do evangelho a homens fiéis para transmitirem a outros. Façam discípulos. Capítulo 2, do 14 ao capítulo 3, versículo 17, a terceira parte, o terceiro apelo que Paulo faz aqui: evita controvérsias, toma cuidado com os homens maus e permanece firme na fé. Quarta parte, que é no capítulo 4, que é o quarto apelo que Paulo faz: pregue a palavra e cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério, o teu propósito, o teu chamado, mas pregue a palavra. Eu não sei em que momento que a igreja tem se perdido de pregar, sabe? Ou heresia, ou não pregar a palavra. Tem um povo que eu tenho assistido esses dias na internet que só a misericórdia de Cristo. Pregam qualquer coisa menos a palavra. Ficam pregando: o que é isso aqui? E o que isso aqui quer te dizer? E aí fica tentando colocar Cristo dentro de umas coisas nada a ver. Fazendo firula. Mas não prega um versículo. Ou prega um versículo fora de contexto. Paulo é muito claro: preguem a palavra. Não façam heresias. Prego simples, gente. O que já está pronto na palavra. Não tentem ficar inventando a roda. A palavra é que salva e liberta. Mas nós podemos também dividir em outras 4 partes. Capítulo 1 fala da lealdade a Deus apesar do sofrimento. O sofrimento não tem direito de nos tirar a lealdade ao Senhor. Capítulo 2, segunda parte: lealdade a Deus no serviço. Nós devemos ser leal naquilo que nós estamos fazendo, servindo. Serviço fala de servir. Enquanto eu sirvo, eu preciso ser leal. Amém? Terceira parte, capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 5, vai dizer sobre a lealdade a Deus em face da apostasia. Pessoas que estão se apostando da fé, estão abrindo mão da fé, são apóstatas. Nós precisamos ser leal a Deus, independente da apostasia, das heresias, de pessoas que estão querendo pegar 99% de palavra e enfiar 1% de heresia, 1% de ocultismo. Vamos nos pegar a palavra de Deus, pura e simplesmente. Quarta parte, vai do capítulo 4, versículo 6 ao versículo 22. Deus leal ao seu servo, apesar da deserção. Gente,
Que livro maravilhoso que vocês estão prestes a conhecer um pouco melhor através das amadas do Senhor que trarão para vocês. Que coisa mais maravilhosa do Senhor. Meu desejo, minha oração é que o Senhor faça do coração de vocês um terreno fértil para receber toda essa semente em nome de Jesus. E até o próximo livro com a glória do Senhor. Deus abençoe vocês.